Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande poder estar hoje sintonizada daqui de Maceió, Alagoas, com todos os irmãos que acompanham no Instagram Lex. Peço desculpas pela demora, né? Eu estava tentando acessar, estava dando um probleminha na conexão, mas estamos aqui, tá? Gratidão a Serina e Cleiton Souza pelo convite, pela oportunidade de refletirmos, né, um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus por meio de uma de suas parábolas, né, que é a parábola dos talentos à luz do Espiritismo, né, onde nós podemos situar a sua mensagem e o seu exemplo em nossas vidas. Então, antes de iniciar, né, vamos nos harmonizar um pouquinho, realizar uma prece, né, mentalizando a figura meiga do nosso Mestre Irmão Maior Jesus, elevando os nossos pensamentos e sentimentos ao alto, agradecendo a Deus pelo pão que alimenta o nosso corpo, nosso espírito. Agradeçamos a Jesus pelos mensageiros de luz que nos envia sempre para nos orientar em nossos caminhos, aos amigos espirituais, os nossos agradecimentos por todo o bem que nos fazem, que Jesus os ilumine cada vez mais. Rogamos, Jesus amado, por todos aqueles que, encarnados ou desencarnados, estejam em situação de sofrimento. Rogamos por todos os povos, por todos os países, especialmente pelo nosso Brasil e os seus governantes, para que o amor e a compaixão estejam sempre à frente de suas decisões. Vibremos com carinho e amor por todos os que se encontram enfermos da alma e do corpo físico, em sofrimento, para que recebam o bálsamo para suas dores. Senhor, que o vosso amor proteja a todos nós e dai-nos sempre ânimo firme para jamais desistirmos, fé para vencermos as nossas fragilidades, esperança para que tudo dê certo e para fazermos sempre o melhor que há em nós. E assim, Mestre Jesus, agradecemos por todas as bênçãos e pela Tua presença em nossas vidas, e que assim seja. Né? Então, bem, meus irmãos, essa parábola, a parábola dos talentos, ela é muito interessante de ser compreendida no que tange a condição que damos, né, à nossa vida diante das circunstâncias em que cada um de nós se encontre. E que não é o acaso, né? Não existe acaso nas circunstâncias que ocorrem em nossas vidas. E isso perpassa pelo verdadeiro propósito, né, da nossa existência e da nossa finalidade evolutiva. Muitas são as possibilidades de reflexões sobre as parábolas de Jesus. Jesus, em sua infinita, né, sabedoria, ele transmitiu os seus ensinamentos por meio de parábolas, e essas, é muito interessante, elas têm um caráter, né, multidimensional. Ou seja, vários ensinamentos, dos mais simples aos mais profundos, de forma que atinja cada um de nós, a compreensão possível, né, de cada um de nós, estão presentes em cada versículo, de forma que cada um de nós que se dispõe a refletir e a aprender o seu significado, extrai preciosas lições para a vida. E antes de iniciarmos o tema propriamente dito, revisemos o porquê, né, de Jesus falar muitas vezes os seus ensinamentos por meio de parábolas. Então, as parábolas, na verdade, elas foram um recurso pedagógico utilizado por Jesus para esclarecer sobre os seus ensinamentos, comparando o que pretendia dizer com o que ocorria ou com o que existia na vida comum e com os interesses terrenos. Ou seja, Jesus nos mostrava a realidade terrena, mas na verdade o seu grande objetivo era chamar a atenção para a realidade espiritual,
né, de forma a explicar a um povo, né, ainda carente desse conhecimento, se hoje, né, nós ainda temos tanto a aprender das mensagens do Mestre, avalia mais de 2000 anos atrás. Né? Então as parábolas elas eram um recurso pedagógico utilizado por Jesus também para instigar nessa compreensão, para que nós buscássemos, né, naquele aparente enigma que às vezes existe nas parábolas, buscar compreender e extrair o espírito da letra. Então, o Espiritismo, enquanto o cristianismo redivivo, ele nos permite esse descortinar, refletir, né, principalmente sobre a sabedoria das parábolas de Jesus e da profundidade do que significa a sua afirmativa contida em João 14, versículo 6, quando ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. De fato, né, ele é o caminho. Por que ele é o caminho? Pela sua mensagem, pelas luzes do Evangelho traçado, que traz, né, nos traz um roteiro seguro para as nossas vidas. Ele é a verdade, pelo seu exemplo, pelo seu testemunho e pela constatação nossa de cada dia que a gente vivencia, principalmente nos momentos mais desafiadores de nossas vidas, que a sua verdade ela nos traz a consolação e a fé. Então, ele é a vida em essência, consequentemente. Então, quando Jesus afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é porque ele nos exemplifica, ele nos traz o roteiro, né? E consequentemente, ele nos mostra a verdadeira essência da vida. Então, antes de tratarmos diretamente sobre a parábola dos talentos, vale correlacioná-la com uma outra citação evangélica contida em Mateus 5, né, versículo 13, quando Jesus informa serem os seus discípulos o sal da terra. Então, Jesus afirma o seguinte: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com o que há de salgar? Para nada mais serve a não ser para ser pisado pelos homens. Olha que interessante, vós sois o sal da terra, né? Mas se ele for insípido, com o que há de salgar? Então Jesus nos exorta como o sal da terra. Então, dessa analogia sobre a nossa condição espiritual, né, com o sal, nós podemos refletir sobre as características próprias desse elemento, né? O sal, ele dá sabor, ou seja, ele se doa, né? Produz sentido, né? Naquilo que ele né? Naquilo onde ele é colocado, né? Assim como nós precisamos dar sabor à vida, nos doar, produzir sentido à nossa existência e ao nosso planeta, condimentando, né, a nossa existência. O sal conserva, ou seja, o sal ele não se deixa contaminar, muito pelo contrário, ele preserva, né, o que há de bom em outros alimentos. Né? Ele se doa e preserva o que há de bom, assim como nós também precisamos nos preservar, não nos deixarmos contaminar, né, pelo meio exterior, pelos desafios e pelas dores da vida e pela maldade, né, que nada mais é do que a ausência do bem, né? Então, o sal ele tem também uma característica de prevalecer sobre qualquer outro elemento, de forma que o sal não se corrompe. Se a gente mistura açúcar e sal, prevalece o sal, né? E também o sal ele precisa ser utilizado com equilíbrio. Olhe como as diversas características, por analogia, quando Jesus diz que somos o sal da terra, ele nos exorta para não nos corrompermos, né? Para deixarmos prevalecer a nossa essência, né? E também nos tratarmos, buscarmos sempre o equilíbrio. Então, se o sal não é usado adequadamente, realmente, ou ele fica insípido ou fica salgado. Então, isso simboliza para nós o equilíbrio das emoções e a utilização dos valores que já possuímos, sejam morais, sejam intelectuais,
com segurança, cumprindo os nossos propósitos de vida, de forma que seu sal da terra representa a nossa vida espiritual aqui nesse planeta. Então, na questão 385 do Livro dos Espíritos, que trata sobre o retorno do espírito à vida corporal, a resposta dos benfeitores espirituais em síntese é justamente essa, que quando reencarnamos, que nós espíritos só entramos na vida corporal para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos. Né? No livro também Evangelho e Família, do autor Adenauer Novaes, ele, ao se referir a essa afirmativa de Jesus sobre sermos o sal da terra, ele comenta, né, que tal afirmativa nos leva à compreensão da grandeza de Deus a partir do valor da criatura humana, que nós podemos mais do que pensamos e precisamos aprender a usar o poder criativo que Deus nos concede. Então, é justamente partindo, né, dessas passagens iniciais do Evangelho de Jesus, desses pontos, que vale refletir justamente sobre algumas lições trazidas na parábola dos talentos. Primeiramente, referindo o que era o talento. Né? O talento era uma moeda antiga que era comercializada muito na região entre Grécia e Roma, e tinha um imenso valor. Né? Hoje equivaleria, hipoteticamente, a cada moeda 60 mil reais, né? Digamos assim. Então, como essa moeda ela é escolhida para expressar também o conteúdo espiritual da mensagem, todas as outras referências também têm um significado profundo, né? Um significado espiritual. Então, vejamos primeiramente a parábola na íntegra, que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao 30. Permitam-me replicar para que a gente veja, tópico por tópico, o que pode estar nas entrelinhas, né? O espírito da letra a partir dessa parábola. Então, o capítulo 25 inicia-se a partir do versículo 14, dizendo o seguinte: havendo subido com seus discípulos ao Monte das Oliveiras, dias antes de ser crucificado, olha o momento, né, em que ele recitou essa parábola, disse-lhes o mestre: o Senhor age como um homem, que tendo que fazer uma longa viagem para fora do seu país, chamou os seus servidores e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e ao outro 1 talento. A cada um de acordo com a sua capacidade. Olha aí já a deixa, né? A cada um de acordo com a sua capacidade. E partiu imediatamente. Então, o que recebera 5 talentos, saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5 talentos. Da mesma maneira, o que recebeu 2 talentos, ganhou também outros 2. Mas aquele que recebeu 1 só talento, tomou e foi abrir uma cova no chão e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar contas com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhes outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu Senhor. Chegando também o dos 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Então aqui estão outros 2 que ganhei. Ambos multiplicaram os talentos, né? Aí disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu Senhor. E por fim,
chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és homem severo, né? Que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isso respondeu-lhe o Senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Pois então devias ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o ao que tem 10, ao que tem mais. Porque a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que parece ter, lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. É interessante porque a uma primeira vista, né, a gente tem a impressão que está havendo uma punição, um castigo. Né? À primeira vista que a gente tem na conclusão da parábola, pode até parecer que o Senhor realmente castigou o servo e o condenou. O que não se trata disso quando buscamos justamente o espírito da letra, né? A partir do resultado apresentado por cada servo e o que representa os pontos principais da parábola. Então, uma interpretação à luz do Espiritismo compara esse Senhor que viajou a Deus, né? Os servos seríamos todos nós, a humanidade, né? Os talentos seriam justamente os bens e os recursos que Deus, que a providência divina nos empresta, né? Para que empreguemos em benefício próprio e também em benefício dos nossos semelhantes. E o tempo? O tempo concedido para a sua movimentação, para essa multiplicação, é justamente o tempo da nossa existência terrena. Então, Jesus afirma, né, ele assevera que nascemos com os bens emprestados. Se nós observarmos, nós não somos donos, nós não temos posse, né? Nós somos depositários, fiéis ou infiéis, daquilo que Deus nos dá, né? Nos oferece. Eles não são nossos, e sim de Deus. É o caso do nosso corpo físico, da nossa saúde, da família, de tudo que constitui a nossa existência. Tanto do é nosso que nós não temos, né, o absoluto controle sobre isso, né? Deus dá e Deus tira no momento oportuno. Né? Então, a distribuição dos talentos em quantidades desiguais, ao contrário do que pode parecer, não é uma injustiça, não é aleatória, baseia-se, como um dos versículos cita, na capacidade que cada um de nós possui, adquirida tanto pode ser adquirida na presente encarnação, como em outras jornadas evolutivas, né? E aí o que representariam esses talentos entregues aos servos, né? Então, esses talentos representam justamente a oportunidade que cada um de nós tem de desenvolver o potencial que temos dentro de nós e que muitas vezes até desconhecemos e muitas vezes até temos medo, insegurança, mas que existe, que habita de fato um Deus dentro de cada um de nós, né? E que nos dá aquilo exatamente que necessitamos. Então, na oportunidade que temos de desenvolver o potencial que temos dentro de nós, esses talentos eles são dados de acordo com 3 elementos fundamentais em nossa vida: necessidade, capacidade e oportunidade. Tudo que nos é emprestado por Deus vai de acordo com a nossa necessidade, com a nossa capacidade e se apresenta a nós diante das nossas oportunidades de vida. Então, na representação da parábola, os que recebem os 5 talentos
à luz do Espiritismo, como uma das possíveis reflexões a respeito, né, poderiam ser aqueles espíritos já mais vividos, né, que reencarnam em missões de grande repercussão. Né? A questão dos 2 talentos podem ser destinados a espíritos com tarefas mais restritas no âmbito familiar, né? E muitas vezes os que recebem um talento podem ser representados por aqueles espíritos que ainda não têm outra responsabilidade, além de promover o seu próprio progresso espiritual, né? Tanto de si, trabalhando aí, a partir daí, para a conquista de virtudes que lhes faltam. Né? Aí é onde está a justiça divina, né? A verdadeira distribuição de talentos que Deus nos proporciona. Deus conhece cada um de nós, né, seus filhos, e Ele nos proporciona as oportunidades justamente de acordo com nossa capacidade, com nossa necessidade, e por isso também nessa parábola o Senhor não dá aos seus servos quantidades iguais de talentos, né? No livro, tem um livro psicografado por Chico Xavier, ele é intitulado Sintonia Moral, né? O Espírito Emmanuel, ele diz um trecho de uma forma extremamente poética, mas que tem tudo a ver com a parábola dos talentos, que ele fala o seguinte, que passa o rio dos dons divinos, e cada ser recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. Né? Então, os servos que fizeram que os talentos se multiplicassem representam os homens, né, que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem a fortuna, a cultura, o poder, a saúde, os dons já conquistados, né? Se permanecemos na inércia, se perdemos as oportunidades que vão surgindo na nossa vida, o sofrimento vem por consequência e não por castigo divino. Então, o importante é que os nossos talentos se multipliquem. Trabalhar com os talentos significa justamente valorizar cada empréstimo recebido e ganhar a mais, né? Através do bom uso que se deve fazer de cada um e para além de nós mesmos, né? É a superação de nós mesmos, né? No trabalho de auxílio mútuo, no perdão, muitas vezes e primeiramente no nosso auto-perdão. Às vezes precisamos nos perdoar, né? Reconhecer as nossas falhas, não no sentido de estacionarmos na culpa ou na insegurança, mas buscar os mecanismos divinos de irmos nos superando. Né? Então a paciência, né, precisa ser multiplicada, né? Então, principalmente quando tudo parece nos desafiar, né, ao contrário, é justamente o momento de nós multiplicarmos esses talentos, não sucumbirmos, né? Então, desse modo, não importa se são 2, se são 5 os talentos multiplicados, não é a quantidade, né, mas a qualidade, né, o sentimento de gratificação a cada conquista, conforme assevera de Jesus quando ele diz na parábola, né, sobre muito te constituirei. Né? Tem também aquela frase que diz, né, um gesto de amor varre uma multidão de pecados. Né? Então, cada vitória sobre nós mesmos, cada vez que nós vamos, né, resistindo, né, aquela célebre frase, né, aquele célebre texto de Allan Kardec, quando ele diz, né, que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Quer dizer, essa é uma multiplicação de talentos, né? E quando a gente se refere, quando citamos, né, o exemplo do servo que deixou improdutivo um único talento, enterrando, né, na terra, simboliza justamente nós quando perdemos oportunidades concedidas por Deus para o nosso adiantamento espiritual. Oportunidades essas que chegam muitas vezes através de como lidamos com situações adversas da vida. Não é à toa que se chamam provas, né? E também não é à toa que existem as expiações,
o choro e ranger de dentes, quando nós muitas vezes, né, não reiteramos nos nossos equívocos, ou pelo amor ou pela dor, o aprendizado, né? Nós somos espíritos imortais, herdeiros da luz de Deus. Então nós precisamos, né? É um mecanismo ininterrupto, né? Nós é que muitas vezes nos retardamos, mas a marcha tem que ser constante. Então, pelo amor, pela dor, vamos aprender. Né? E Jesus amorosamente nos traz o seu evangelho, o roteiro divino, né? Para que nós nos fortaleçamos, para que nós nos iluminemos e busquemos essas verdades e esse caminho para termos justamente aquilo que ele nos exorta e nos assevera, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Né? Então, diante das situações mais adversas, né? Uma enfermidade a ser sofrida com paciência, uma grande decepção, né? Uma grande situação complexa na vida, mas a ser recebida sem desespero, ou então lutando, né, para manter o equilíbrio, uma injustiça tolerada sem revolta, sem o desejo de vingança, né? Uma deslealdade, uma traição sofrida por cada um de nós a ser suportada com largueza de ânimo. Percebamos que não se trata de omissão, mas se trata de justamente, como Jesus afirmava também, quando lhe baterem, né, numa face, oferece a outra. É mostrar a outra face, porque o revide não faz sentido, o revide só nos faz entrar num círculo, né, de ódio e de mágoa que faz mal a nós mesmos, porque existe uma troca de energia negativa em que o primeiro afetado somos nós. Né? Então, a largueza de ânimo diante de uma situação difícil a ser superada com esforço, sim, né? Diante da nossa condição espiritual, ainda em que nós precisamos de esforço e perseverança e ajuda, né? E amor e compreensão para poder muitas vezes nos superar, né? Então, nesse terceiro servo, né, nós vemos posto em destaque que as ações do mesmo em relação ao único talento que ele recebe, daí a ser chamado de servo mau e negligente, foi justamente que por medo, por imaturidade ou por descompromisso, ele não soube utilizar a concessão divina. E enterra no solo. Enterrar no solo, ele tem muito esse significado espiritual de mergulhar na matéria. Né? E é muito interessante as características desse comportamento humano, né? Quando nós, né, por inibição, por descompromisso, nós enterramos os nossos talentos. A primeira tendência é justamente, né, não assumir as nossas próprias faltas e culpar a Deus, né, pelo nosso insucesso. Então, quando o Senhor afirma dar-se-á aos que já têm e esses ficarão acumulados de bens, significa justamente que todos nós, né, cada um que corresponder à confiança do Senhor, receberemos o auxílio e a proteção para que possamos multiplicar as virtudes que já possuímos. Do mesmo modo, ao afirmar, né, ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece ter. Né? E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer que aquele que não se esforça, cada um de nós, à medida que não nos esforçamos para acrescentar alguma coisa àquilo que recebemos da misericórdia divina, é a lei de causa e efeito, né? Vem a expiação em futuras reencarnações, né? Quando nós seremos muitas vezes, diante da nossa invigilância, privados até daquilo que pensávamos que possuíamos, mas que era, na verdade, uma oportunidade e uma concessão para que nós realizarmos a conquista de nossas virtudes. Né? É o caso, por exemplo, quando usamos mal a nossa inteligência, a nossa capacidade de perdoar. Então, as circunstâncias em que nós nos vemos diante da mágoa e da dor, é justamente o momento de multiplicarmos o talento, a capacidade de perdoar.
né? De não nos ofender, de nos ofender cada vez menos, né? Os nossos sentidos, o abuso dos sentidos, da visão, da audição, do nosso corpo físico, né? A nossa capacidade afetiva, quando abusamos também. Então, em algum momento, quando não sabemos empregar bem as nossas, né, essas nossas qualidades, tudo aquilo que Deus, né, nos dá, né, todas as oportunidades que o Senhor nos concede, em algum momento vem o estado de consciência culpada. Aí vem o remorso, o arrependimento, porque ninguém engana a si próprio para sempre, né? Mas cedo ou mais tarde, o tribunal da nossa consciência acena para nós, né? Então, esse estado de consciência inferior, ele é justamente citado nos evangelhos simbolicamente como o fogo eterno, como as trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes, né? Porque realmente o tormento sentido pelo espírito já desencarnado e sem a limitação do tempo próprio, né? Esse calendário que não se trata, né, da mesma contagem de tempo do mundo físico, dá a impressão ou dá a aparência, né, de que não existe, de que é eterno, de que essa ilusão, né, de tempo indeterminado, de algo que não terá fim, é o fogo eterno, né, o sofrimento eterno e que nunca terminará. Então esse sofrimento representado pelo fogo simboliza as nossas torturas morais, né, derivadas do remorso, mas que tem finalidade corretiva de despertar, né, de uma nova consciência por meio da reencarnação. E aí surge uma nova oportunidade de ressarcimento das faltas cometidas, né? Ou seja, o servo que não soube multiplicar o único talento que lhe foi otorgado representa todos aqueles, né? Todos nós que em alguma circunstância perdemos, né, a oportunidade para o nosso adiantamento espiritual. Então, nesse caminho de pensamento, ensina-nos Jesus que o Pai, em seu infinito amor, Ele nos concede oportunidades de acordo com nossa capacidade e necessidade, para que nos tornemos verdadeiramente nossos os talentos multiplicados, né? Essa seria a conquista de nossas virtudes. É interessante porque muitas vezes a gente faz, Senhor, dai-me paciência, né? Ou então assim, Deus não aponta o dedo para cada um de nós antes de nascer e diz: você vai ser bom, você vai ser justo, você vai ser vai ter o dom da medicina, você vai ter... Não, na verdade Deus não nos dá qualidades, a qualidade somos nós que adquirimos. Ele nos oferece os meios, a saúde, o intelecto, tudo aquilo que a gente precisa, né, necessita, e a oportunidade para o desenvolvimento. Agora, tudo isso de acordo com a nossa capacidade, né? Então, até conquistarmos o que é nosso, que é a conquista das nossas virtudes, aí sim passamos a ter as nossas aquisições, né, morais, tudo que temos nos é emprestado. Então, família, bens materiais não são nossos, né? Nem mesmo o corpo físico é um bem próprio. São bênçãos emprestadas, né? E como tal, não temos, né, na verdade, o direito de dispor delas livremente. É por isso que o abuso ou o mau uso, né, tem consequências, né? Essa é uma verdade para combatermos principalmente o nosso personalismo, a nossa noção de posse, que são impressões ilusórias. Por isso que no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, Jesus, né, a primeira bem-aventurança, o primeiro passo, né, que Jesus nos orienta é: bem-aventurados os pobres de espírito, né, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, quem reconhece humildemente, né, o quanto ainda tem que aprender enquanto espírito, né, para poder entender, né, esse reino dos céus que também está dentro de cada um de nós. Então, nós vivemos ainda numa sociedade de valores que, em grande parte,
ainda permanece o egocentrismo, o egoísmo. Muitas vezes o egocentrismo, o personalismo é tido até como uma virtude e é confundido com a autoestima, que é outra, né? É outra questão. A autoestima é autoamor, né? É valorizar os dons que possui, né? É lutar para vencer as nossas más tendências. Mas o egocentrismo, né? O personalismo já entra por um outro caminho. E muitas vezes o egocentrismo é estimulado, é aplaudido, quando na verdade se trata mais de orgulho e de vaidade. Então, de fato, nada do que podemos levar do plano físico é nosso, né? Tudo que aqui fica foi emprestado. Somente é nosso aquilo que levamos conosco, seja de bom ou de ruim, né? E essa é uma interpretação também que podemos dar ao versículo que refere, né? Entrar na alegria do teu Senhor. Jesus assevera, sobre muito te constituirei. Aí nesse ponto sim, né? O talento deixa de ser um empréstimo e se torna uma aquisição própria, né? A conquista das virtudes, a vitória sobre nós mesmos, né? Então, quando esse contentamento é percebido e constatado pelo Espírito, isso significa dizer que o ser que nós multiplicamos dentro de nós, um potencial que antes não havia sido desenvolvido e que agora passa a ser uma aquisição espiritual definitiva, ou seja, um bem espiritual, né? Com isso, não há privilegiados, não há excluídos para o Senhor, né? Entretanto, a cada um de nós é dado segundo as nossas obras, ou seja, em sua infinita misericórdia e bondade, o Senhor reparte, né? Os seus dons de acordo com a nossa capacidade. Até porque não seria justo recebermos mais do que temos capacidade de administrar. Seja para melhor ou seja para pior, porque tudo aquilo que está acima da nossa capacidade, se for para melhor, não vamos saber aproveitar. E se for para pior, não, seria punição, então nós não iríamos suportar, né? Então essa lógica divina, a sabedoria divina é perfeita e imutável, né? E vale também uma ressalva, né? Uma reflexão, que nós, na verdade, a Rejane Fortes, né, está colocando aqui, faça por onde que te ajudarei. Exatamente, Rejane, né? Faz que te ajudarei. E ele ajuda sim, sempre, né? Sempre, em todos os momentos e em todas as circunstâncias, né? E essa uma reflexão que cabe também é assim, que nós, na verdade, não sabemos quando o Senhor virá nos chamar às contas, né? Então, poderá tardar ainda, como pode ser a qualquer momento, né? E aí vem a reflexão: estamos nos preparando para isso? Temos feito bom uso dos talentos que Ele nos confiou, né? Como estamos empregando o nosso tempo, a nossa inteligência, a nossa oportunidade de servir, né? Tem um exemplo muito interessante sobre os talentos, né? No livro Instante da Vida, do Irmão X, né? Também pela psicografia de Chico Xavier, que o Irmão X diz o seguinte, que nós podemos comparar os 5 talentos, ou exemplificar os 5 talentos como saúde, riqueza, habilidade, discernimento e autoridade. Aí ele diz o seguinte, que respeitando a saúde, adquiriremos o tempo, espalhando a riqueza, aliciaremos a gratidão, usando a habilidade, recebemos a estima, né? Então, movimentando o discernimento, nós conquistaremos o equilíbrio e distribuindo autoridade de maneira equilibrada, nós ganharemos a ordem, quer dizer, a autoridade, que é diferente de autoritarismo, né? E submetendo o poder à sábia vontade do Pai, atrairemos o progresso, né? E Emmanuel, até em complemento, né, diante da quantidade de talentos, a ele se refere:
e quando o nosso único talento é a dor. Aí ele nos diz e nos recomenda: se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorize à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação, por mais sombria que seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias. Enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o seu senhor, né? Então, o que nos revela, em verdade, é essa parábola, né? Ela é a valorização de Deus sobre a criatura, verificando justamente a capacidade que cada um de nós possui e nos recompensando segundo as nossas obras, né? É o bem sofrer, como também está complementando o Rejane, é isso mesmo, né? É o bem sofrer e o mal sofrer, né? Existe aquela diferença, né, entre cada um assimila ou cada um acolhe o sofrimento de acordo com esse nível de compreensão, né? A dor, né, ela é relativa diante das circunstâncias para cada um de nós, justamente porque vai depender muito do nosso trabalho íntimo, né, de compreender os desígnios divinos, trabalhar, mentalizar, buscar ajuda. Sofrer a gente sofre, mas é como sofremos, né? E quais os mecanismos nós vamos desenvolvendo para enfrentar a dor, né? Ao vivenciarmos a dor, nós nos amarguramos, nós nos revoltamos, ou ao vivenciar a dor, nós vamos tentando superá-la, nós vamos buscando mecanismos para nos tornarmos mais fortalecidos, pedindo ajuda divina, pedindo a família, pedindo àqueles com os quais temos afinidade, né? A força, né? A prece, o auxílio da prece. Então, tudo isso, né, são elementos que nós vamos buscando para entender, né, como multiplicar os nossos talentos, né? Então tem essa parábola também, ela é uma recomendação contra a nossa negligência, é uma exortação de que a felicidade, né, ela é uma conquista também do espírito, o estado de felicidade. Às vezes, em situações mais humildes possível, esse é um exemplo na prática, né? Quem de nós, né, não presenciou, às vezes, pessoas numa condição, muitas vezes, de dor, de limitação física, né, intelectual, mas numa expressão de felicidade, né? E vivendo os momentos da vida em plenitude. E quantas vezes também, às vezes, nós observamos pessoas com todas as condições para ser feliz e não consegue, muitas vezes, desfrutar, né, a felicidade, não consegue encontrar e não consegue ver o sentido, né? Então é essa busca, né, pelo sentido da vida, que nós é que damos esse sentido, é que faz toda a diferença. Então tem um trecho da mensagem no livro Nosso Lar, né, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, que cabe muito bem nessas reflexões nossas, né? Que em alguns dos trechos ele diz de uma forma belíssima, né? Que ele diz o seguinte: a vida não cessa, e a vida é fonte eterna, e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem o seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Trocar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação.
como troca de vestidos, nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Muito lindo, né? Quantos, né? E não nascemos, de fato, né, em condições iguais. Nós apresentamos níveis evolutivos, variadas capacidades que são resultado das encarnações anteriores, né, e que são constituídas de experiências e aquisições diversas. Mas o Evangelho, inegavelmente, é fonte de meditação, é fonte de oração para nossa, né, o religare, né, a nossa ligação com Deus. Mas fundamental também é transformar o Evangelho num instrumento de aperfeiçoamento pessoal, de renovação íntima, constante e continuada, de adequação, né, à vida em todos os momentos, principalmente aqueles mais desafiadores, em que a gente tende a querer enterrar, né, o nosso talento no solo, né? Então, em síntese, é transformá-lo, né, o Evangelho de crença em conhecimento, em letra viva, né, a inspirar os nossos sentimentos que se transformam em pensamentos, e os nossos pensamentos são o que vão, né, elaborando aquilo que nós vamos expressar em palavras, né? As nossas palavras vão se materializando em ações, e tudo isso começa com aquilo que nós carregamos, né? Com os nossos sentimentos, né? Então, realmente, o Evangelho, né, a Regiane também, né, nos ensina a bem usar os nossos talentos, é verdade, né? É verdade. Então, diante, né, desse estágio em que o nosso planeta está passando, que ainda é um planeta de provas, né, de desafios, né, para a nossa existência, de desafios existenciais, de expiações, né, ainda de dor, né, de sofrimento, mas que caminha, né, para a regeneração, né? A impressão que a gente tem realmente é que a gente está assim no olho do furacão, né? Num caldeirão emocional em que tudo parece que está acontecendo rápido ao mesmo tempo, né? Mas essa é a trajetória para o caminho de regeneração, né? As coisas começam a acelerar um pouquinho, né? Então, que elementos, né, são fundamentais nesse processo de nossa parte enquanto humanidade? Então, a parábola dos talentos, ela fala justamente sobre multiplicação. Multiplicar talentos é a nossa finalidade existencial, né? Em todo o seu evangelho, se a gente observar, Jesus nos exemplifica e nos ensina a multiplicar o amor, tanto ao próximo como a nós mesmos, né? Então, o convite à multiplicação feito por Jesus há mais de 2000 anos, né, permanecerá sempre para todos nós, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? E com isso que essa luz do Evangelho do Cristo nos inspire a cada dia, iluminando a nossa consciência, iluminando o nosso coração, a fim de que nos tornemos a cada dia melhores espíritos, né? Então, essas são algumas reflexões, né, sobre o tema, e eu gostaria de concluir agradecendo a todos que estão participando, né, enviando mensagens, né, positivas, de carinho, aqueles que ajudaram nos comentários, peço desculpas se pulei algum, né, Regiane, como sempre, dizendo, né, palavras doces, muito obrigada, viu? E eu gostaria de concluir, né, com uma prece do Espírito Emmanuel, né, pela psicografia de Chico Xavier,
que é uma rogativa muito bela, né? Que tem muito a ver com esse nosso desejo humilde, né? De que nós a cada dia aprendamos de fato a multiplicar os nossos talentos, né? Que diz o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Então, meus amigos, muita paz para todos nós, que o Mestre Jesus ilumine realmente a nossa consciência, o nosso coração. Foi uma satisfação muito grande, né, participar desse momento com vocês, essa troca de energia maravilhosa, e que estejamos sempre sob essa proteção divina, sob essa inspiração. Um abraço virtual em todos, fiquem com Deus e uma excelente noite para todos.